Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos gravar aqui a atividade do TP6. Esse TP6 os senhores vão acompanhar pela gravação e também pela apostila. Eu já vou abrir aqui, então. Eu enviei para vocês, na semana passada, uma transparência que eu vou postar aqui, vou reproduzir aqui. É a seguinte. Imagina, então, que nós temos duas rampas, né, com duas inclinações, uma inclinação ascendente, uma inclinação descendente. Então, imagina que o veículo possa percorrer essa rampa ascendente, mas ele não pode chegar nesse ponto, manobrar para poder descer. Bem, então nós temos uma inclinação I1, uma inclinação I2, no caso negativa, aonde essas duas tangentes vão se encontrar no P e V, ponto de interseção vertical. Imagine, então, que a gente possa, então, concordar essas duas retas por uma curva vertical. E o veículo vai, na verdade, percorrer sobre essa curva vertical. Aonde nós começarmos a curva vai ser chamado de PCV, ponto de curva vertical. E aonde terminar a curva vai ser denominado de PTV, ponto de tangente vertical. Muito bem. A distância na horizontal entre o PCV e o PTV é o comprimento da curva. É chamado comprimento da curva. Isso vai ser discutido daqui a pouco. Se nós tivéssemos a distância do PCV até o PIV igual à distância do PIV até o PTV, quer dizer, se eu pegar essa distância e dividir exatamente por 2, em duas partes iguais, nós vamos denominar que essa curva é uma curva simétrica. Ou seja, essa distância x é o comprimento dividido por 2. Essa distância do P e V até o ponto mais alto da curva é chamado de ordenada máxima, E. Isso também vai ser objeto de cálculo daqui a pouco. Imagina que a gente possa também criar um eixo coordenado passando pelo PCV, um eixo x, um eixo y, passando como origem o PCV. Imagina um ponto qualquer sobre esta tangente, né? E esse ponto nós temos, então, o que nós calculamos do TP5, seria a cota do grade reto. Então, essa altura, nós temos a cota do grade reto. Nessa mesma projeção desse ponto, imagina um ponto aqui, nós vamos ter a cota do grade curvo. Aqui nós temos, então, a curva. Então, essa altura seria a cota do grade curvo. A diferença entre as duas cotas, vamos chamar de por enquanto, de um y de um ponto I qualquer. E a distância do PCV até o Y, essa distância daqui, vai ser correspondente a xi. Então, nós temos um x, um par ordenado xy, onde y é a diferença entre cotas do grade reto e do grade curvo, e x é a distância do PCV até a projeção desse ponto. A mesma coisa a gente pode raciocinar no sentido contrário. Imagina do PTV no sentido contrário a um ponto de cota do grade, do grade curvo. Então, nós temos um x e linha correspondente a uma ordenada y linha. Aqui nós vamos apresentar uma fórmula dizendo o seguinte: essa coordenada y vai ser igual. Isso aqui é uma fórmula que a gente está dando, é uma fórmula de projeto, sem dedução, tá? No caso, essa ordenada y é 4 vezes a ordenada máxima vezes a distância x ao quadrado. Quer dizer, y é correspondente à função de x, dividido ainda pelo comprimento da curva ao quadrado.
Essa fórmula nós vamos usar daqui a pouco. Então, raciocínio lógico, está aqui, ó. Desta forma, é possível calcular o y 0 para uma distância igual a zero, um y de uma distância igual a 20 metros, um y correspondente, uma distância, uma ordenada y correspondente a qualquer distância. Um outro raciocínio também que a gente vai ver na prática daqui a pouco, que esses valores y que a gente calcular aqui, eles são simétricos, ou seja, se daqui até aqui, vamos supor que tenha 60 metros, eu vou ter um y correspondente. Se daqui até aqui também tiver 60 metros, essa ordenada vai ser igual a essa ordenada. No sentido da curva e no sentido contrário à curva, esses y vão ser iguais, correspondentes às mesmas distâncias. Isso a gente vai ver mais adiante. Então, essa transparência eu já passei para vocês. E aí, então, eu vou passar aqui para a nossa aula número 6, de fato, que eu pedi para vocês lerem, mas aqui vamos dar uma passada rápida juntos. A concordância das rampas, então, deve ser feito através do projeto de uma curva vertical. Então, nós já fizemos a curva horizontal, hoje temos a curva vertical. Aqui temos uma curva, por exemplo, essa com a barriguinha para baixo, assim, ó. Temos a curva côncava, e aqui em cima temos uma curva convexa. Isso a gente vai ver daqui a pouco. E a fórmula dessas curvas para rodovias é uma parábola do segundo grau. É uma fórmula que tem uma parábola do segundo grau. O formulário dessa parábola proporciona 4 efeitos. Evita choques mecânicos bruscos, quer dizer, vai ter uma suavidade na concordância dessas curvas. Assegurar, então, desta forma, visibilidade de segurança, quer dizer, um veículo que estiver subindo, ele vai conseguir ver um veículo no sentido contrário. Vai garantir um conforto, vai garantir uma aparência agradável e vai garantir uma drenagem adequada. Aqui essa figura, eu vou dar um zoom nessa figura aqui, porque é a figura que a gente vai trabalhar hoje. Então, nós temos aqui o grade no sentido ascendente, no sentido descendente. Aqui nós temos a tal da curva vertical, que é o objeto de cálculo de hoje. A distância daqui até aqui, nós temos o comprimento da curva, e esses elementos estão aqui traduzidos. Então, o PCV, ponto vertical, ponto de curva vertical, onde começa a curva. Ponto de interseção vertical, PIV. PTV, ponto de tangência vertical. Inclinação da primeira rampa, ascendente. Inclinação da segunda rampa, descendente nesse caso. Comprimento da curva e ordenada máxima. Bem, esse comprimento que é da curva do PCV ao PTV deve garantir o que a gente chama visibilidade entre o veículo dos sentidos contrários. Quer dizer, imagina o veículo nesse sentido, ele tem que garantir que ele consiga enxergar um veículo no sentido contrário. De forma que ele consiga, ao observar esse veículo, ter uma distância mínima de parada. Então, a distância mínima de parada, por essa figura aqui, a gente consegue perceber que é a distância mínima, quer dizer, a menor distância, para que um veículo que estiver trafegando percorra esse traçado, né, esse trecho, antes de atingir o obstáculo. Quer dizer, vai ter a possibilidade de frear o veículo antes de colidir com o obstáculo. Isso é chamado de distância de visibilidade de parada. Isso a gente vai usar daqui a instantes. Aqui nessas próximas transparências, apenas mostra que nós temos curvas côncavas. Então, aqui é côncava, outra côncava, côncava, convexa, convexa, convexa. Aqui, então, uma rampa descendente e ascendente vão dar as côncavas. Do lado direito, a gente tem o conceito quando é simétrica, que eu já disse agora há pouco, quer dizer, se eu pegar esse comprimento da curva e dividir exatamente as partes iguais, eu tenho uma curva simétrica. Bem, se essa distância for diferente dessa distância,
temos a curva dita assimétrica. Aqui tem algumas outras figuras, exemplos, mas basicamente é isso. Bem, eu vou agora, o seguinte, nós vamos fazer um cálculo daqui a pouco, né, que vai seguir basicamente esse formulário. Então, veja que nós temos aqui, vamos seguir essa sequência. É interessante que os senhores tenham calculadora ou que façam no Excel. No meu caso aqui hoje, da gravação, eu vou fazer em Excel, mas os senhores podem, claro, fazer em calculadora ou Excel. Então, eu vejo aqui, eu tenho o item 1, 2, 3 e 4. Então, são 4 etapas de cálculo. Primeira etapa, as rampas de chegada e de saída. Como assim rampas de chegada e saída? Essa rampa e essa rampa são dados de projeto. Então, se a gente fizer rampa de saída menos rampa de chegada, eu tenho o que a gente chama de J, ou ΔI, que é a diferença de declividades. Bem, de posse disso, podemos calcular o que a gente chama que é o comprimento mínimo. O que é o comprimento mínimo? É essa distância do PCV ao PTV. Que tem esse formulário aqui, o comprimento mínimo é um K, daqui a pouco a gente vai ver que K é esse, vezes o ΔI, que foi calculado aqui atrás, vezes 100. Bem, o que é esse K? Esse K é uma constante e vai ser calculada em função da distância de visibilidade de parada. Como assim? Eu vou ter uma fórmula de K. Esse K vai ser jogado aqui, né, pessoal? Esse K é calculado em função do dp. Esse dp é o tal da distância de visibilidade de parada. Então, dp ao quadrado sobre 122 mais 3,5 vezes dp, e essa fórmula vai ser usada quando a curva for do tipo côncava. E quando for convexa, a fórmula é essa daqui. Nós não vamos deduzir essa fórmula também, tá, pessoal? Nessa tabela aqui, é uma tabela também do DENIT, que relaciona o quê? Relaciona a velocidade de projeto com a distância de parada. Quer dizer, dependendo da classe de projeto, nós já combinamos que a nossa projeto da classe 3, terreno ondulado, e a nossa velocidade de projeto, se eu voltar um pouquinho atrás para vocês verem, deixa eu voltar aqui, só para vocês terem noção do que eu quero dizer, aqui na classe 3, terreno ondulado, a velocidade diretriz mínima, 60 km por hora. Então, com esses 60 km por hora, a gente vai entrar nessa tabela, que é uma tabela de projeto do DENIT, né, publicada pelo DENIT, e eu tenho que, para uma velocidade de 60 km por hora, essa distância de parada, a velocidade aqui é metros. Então, nós vamos usar esse número, 85 metros. Usar esse número para onde? Jogar aqui no DP. Jogar aqui nesse DP. E calcular um K. E esse K vai ser calculado o comprimento mínimo. Bem, o comprimento mínimo é a menor distância que a gente pode usar no nosso projeto. Só que, geralmente, pessoal, a gente não adota o mínimo. A gente adota um número maior que o mínimo para segurança. E esse maior que o mínimo, os projetistas ainda sugerem que seja um número múltiplo de 40. 40, 80 metros, 120, 160, 200, quer dizer, um número que seja múltiplo de 40 metros. É mais para praticidade, porque se você tem um número múltiplo de 40, por exemplo, 200. 200, quando você divide em duas partes, como assim dividir em duas partes aqui, ó? Quando você tem a distância daqui igual a 200, e você divide em duas partes iguais, 200 dividido por 2, 100. Então, eu tenho daqui até aqui 100 metros, ou 5 estacas, e daqui até aqui 100 metros, ou 5 estacas. É mais por praticidade mesmo. Então, o número que a gente vai adotar, a distância que a gente vai adotar da nossa curva, essa distância aqui, ó, que a gente vai adotar, vai ser maior do que o mínimo for achado no item 2, e um número que seja múltiplo de 40. Isso a gente vai fazer juntos daqui a pouco. E aí, vejam só. Tem uma fórmula também que calcula a ordenada máxima. Pelo desenho, eu vou voltar para vocês verem o que é ordenada máxima. Essa distância daqui até aqui é chamada de ordenada máxima.
Como é que faz o cálculo dessa ordenada máxima? Eu pego o J, que foi calculado no item 1, eu pego o comprimento, que foi adotado no item 2, foi calculado no item 2, e divido por 8. Esse vai ser a distância chamada ordenada máxima. 4, e final do cálculo é o seguinte. Nós temos uma fórmula de uma parábola do segundo grau, onde y, quer dizer, essas distâncias y aqui, cadê? Essas distâncias y que a gente conversou, corresponde a cada distância x, sendo que essa distância é x ao quadrado, aqui, ó. Então, y vai ser um z, onde esse z aqui, daqui a pouco, vocês vão ver o que é isso, que é instantes, né? Que é uma constante, vezes a distância ao quadrado. Onde z é 4 vezes a ordenada, dividido pelo comprimento adotado ao quadrado. Quer dizer, se eu pegar esse z e substituir aqui, né, pegar o z e substituir aqui, vai ficar y igual a 4 vezes e dividido por l ao quadrado, vezes x ao quadrado. Isso aqui a gente vai usar daqui a instantes. Então, esse é o roteiro de cálculo que a gente vai adotar no nosso TP6. Aqui, então, já estamos no nosso TP6. Aqui, hoje, nós vamos fazer o item 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer todos os itens juntos, né? Eu vou iniciar o cálculo e vocês vão depois replicar isso na casa de vocês. Esse TP, inclusive, é para ser entregue já no próximo encontro. Lembrando que na semana que vem, pessoal, na segunda que vem é feriado, né? Mas é para entregar no próximo encontro. Quer dizer, de hoje a 15 dias, eu não sei que dia da segunda-feira que vai cair, mas vamos adiante. Então, diz assim o exercício. Vamos lá. Vamos ao item 1. Calcule os elementos da curva vertical do TP5, apresentando-os na tabela abaixo. Então, veja só. No TP5, nós tínhamos definido que o nosso PIV seria estaca 30. Quer ver uma coisa, se é realmente? Aqui, ó. O nosso TP5, opa, deixa eu para frente, que vocês me entregaram, este ponto, que é o PIV, ele está na estaca 30. Isso nós já definimos. Aonde a cota do terreno é essa cota, a cota do grade reto é 530, que nós adotamos aqui outro dia. Quer ver, pessoal? Ó, aqui, a estaca 30. Essa é a cota do terreno. E essa é a cota do grade, 530. Então, até aí não tem nada de novidade. Então, isso aqui é dado, isso aqui é dado. Nós também combinamos que a rampa de chegada, né, de subida, seria de 4%. 4%. E a rampa de descida, de menos 6%. Quer dizer, nós definimos que essa rampa teria uma inclinação de 4%, mais 4%, e essa rampa descendente de menos 6%. Inclusive, vocês já entregaram isso também com esses cálculos. Então, de posse desses dados, vamos fazer o cálculo. E aí eu vou para o nosso amigo Excel aqui. Indo para o Excel. Aqui eu vou até apagar, porque eu já tinha feito esse cálculo um pouco antes de eu começar a gravação. Eu vou apagar justamente para a gente poder fazer junto. Deixa eu apagar tudo aqui. Vou calcular de novo. Bem, primeiro objeto de cálculo é esse J. Deixa eu pegar as fórmulas que a gente disse que vai usar. Então, eu vou pegar a primeira fórmula aqui, ó. J é o I2 menos o I1. Então, temos aqui, ó, estaca, cota do terreno, cota do grade, I1, que é dado, I2. Vocês vão pegar, pessoal, na unidade metro por metro, tá ok? Então, vocês vão pegar aqui, é igual a I2 menos I1. No caso aqui, menos 0,06 menos 0,04 vai dar menos 0,10. Então, esse item aqui da fórmula número 1 é só isso, 0,10. Façam aí depois na calculadora, ou faz de cabeça, né? Ou façam no Excel. Observem os senhores que essa curva é do tipo côncava. Por que eu sei que é côncava?
Porque, vamos ver aqui no nosso desenho, ó, no nosso desenho, do nosso perfil, a curva vai ter que, desculpe, nossa curva é convexa. Ela sobe e desce. É uma curva convexa. Eu estava errando já aqui, ó. Olha as curvas convexas. A curva convexa. Ela sobe e desce, ó. Então, nossa curva não é côncava, é convexa. Então, esses são os modelos de convexa. Então, deixa eu escrever aqui. Eu até não sei porque eu escrevi côncava aqui. Me induziu ao erro. Convexa. Inclusive, está errado aqui, ó. Então, vamos lá. Esse K, então, conforme a gente está vendo no formulário aqui, eu tenho um K que é para curvas côncavas e um K para curvas convexas. Inclusive, eu tenho um erro ali, vocês viram, né? Show. Então, vou pegar essa fórmula aqui. Só um momento, pessoal. Só um momento que eu vou copiar a fórmula. Ó, essa aqui é a fórmula. Não quer apagar. Essa aqui é a fórmula do K quando é curva convexa. Bem, e quanto que mede esse dp? Vamos aqui na tabela. Quer ver uma coisa? Ó, só um momento. Então, temos aqui a fórmula de K quando a curva for parábola convexa. E o dp, esse dp, para jogar na fórmula, corresponde a 85. Ó. Velocidade de projeto, 60. dp, 85. Então, eu vou pegar aqui o dp é igual a 85. Então, é uma velocidade de 60. Então, calculando o K aqui, K vai ser igual, atenção à fórmula aqui, ó, a 85 ao quadrado, dividido por 412. Então, isso aqui é quanto que mede o meu K. K, nesse caso aqui, é uma constante adimensional, tá, pessoal? Ela vai ser usada mais adiante. Feito isso, nós temos aqui a fórmula do comprimento mínimo. Comprimento mínimo. K vezes ΔI vezes 100. Então, vamos fazer essa fórmula aqui. K vezes... Deixa eu copiar a fórmula. Vou copiar a fórmula aqui. Não precisa não. K vezes ΔI vezes 100. Então, vai ser igual a K vezes o J vezes o 100. E aqui nós temos uma coisa importante. Aqui na fórmula, pessoal, o resultado tem que estar em módulo. Então, não pode dar negativo igual deu. Então, eu tenho que aqui, no meu Excel aqui, é só usar um ABS. O ABS transforma o número em positivo. No caso aí, vai dar 175,36. O que quer dizer esse número na prática? Esse número significa o seguinte, que a distância mínima que eu tenho que adotar para a minha curva, para essa curva aqui, a distância mínima que eu tenho que adotar para a distância daqui até aqui seria 175 metros. Pode adotar distância menor? Não. Maior pode. Então, quanto que a gente vai adotar? Qual é o comprimento adotado? Aí entra naquele raciocínio que eu disse, um número múltiplo de 40. Pode ser 40? Não, porque 40 é menor do que o mínimo. Pode ser 80? Também não. E a gente vai fazendo os múltiplos de 40, no caso. 160 ainda não é múltiplo, quer dizer, é múltiplo de 40, mas não é menor ainda. Então, eu vou adotar aqui, por exemplo, o número... Poderia adotar o próximo inteiro, múltiplo, seria o 200. Mas eu vou querer ser um pouquinho maior, vou querer usar o 240, por exemplo, tá? 240. Então, 200, quanto maior, melhor, pessoal, por questão de segurança. Então, 240
Então, eu tenho que dividido por 2, 120. Quer dizer, como assim 120? 120 seria a distância do PCV até o PIV, e a distância do PIV até o PTV. Como assim, essas distâncias 120, 120, do PCV ao PIV? Retornando aqui, seria a distância daqui, vou pegar outra figura, daqui até aqui 120 e daqui até aqui 120. Que no caso são 6 estacas. Vou botar aqui 120. 120 dividido por 20, 6 estacas. 6 estacas. Bem, e daí? E daí a gente já pode calcular também a estaca do PCV e do PTV. Porque veja só, pessoal, se o PIV está na estaca 30, 30 menos 6, 30 voltando 6 estacas, eu vou cair na estaca 24. Porque eu andei 6 estacas para trás. Como assim? Vamos no desenho de novo. Essa estaca é a estaca 30. Se daqui da 30 eu andei para trás 6 estacas, eu caí na estaca 24. E se eu estou aqui na estaca 30 e andei 6 estacas para frente, eu caí na estaca 36. Então, o PTV está na estaca 36. Bem, até aí, aplicação das fórmulas. Bem, vamos aí então, já fizemos então aqui, pessoal, ó, já fizemos o item 1, o item 2, calculamos o comprimento mínimo através do tal do K, adotamos um número múltiplo de 40 maior do que o mínimo, 240. Agora vamos chegar no item 3, calcular a ordenada máxima. Conforme eu disse, vamos ver na figura de novo, essa distância daqui vai ser objeto de cálculo. Quanto que mede essa distância? Essa fórmula, J vezes o comprimento adotado dividido por 8. Então vamos lá. J é igual a J, que está aqui, vezes o comprimento adotado, que está aqui, dividido por 8. Então, 3 metros é a distância do PIV até o ponto mais alto da curva. Quer dizer, essa distância daqui, essa distância para esse exercício, mede 3 metros. Entendi. Nós estamos quase acabando, hein? O item 1. Ainda, só voltando aqui, só um momento. Aqui, então, calculamos o item 3. Ordenada máxima é isso. Bem, agora vamos calcular, veja só aquela expressão, y é função de x. Y é função de x. Na verdade, y é função do quadrado de x, mas que multiplica um z. E esse z tem a seguinte expressão, 4 vezes e dividido pelo comprimento ao quadrado. 4 vezes e sobre o comprimento ao quadrado. Então, vamos fazer essa fórmula aqui do z. Z é igual a 4 vezes e dividido pelo comprimento adotado ao quadrado. Isso é o tanto que mede z. Então, nós temos, nesse momento, o cálculo do que a gente chama dos elementos da curva. Então, esse item aqui, ó, o item 1, acabei. Calcular os elementos da curva vertical do TP5 e apresentando na tabela abaixo. É calcular J, é calcular o K, calcular o comprimento mínimo, o adotado, que nós adotamos 240, achamos aqui 3 metros, calculamos Z, a estaca do PCV vai ser 24 e aqui 36. Bem, até aí, então, tá ok? Any question? Bem, vamos continuar, então.
da seguinte forma. Só um momento. Só um momento, pessoal, só para fazer um ajuste aqui no meu PowerPoint. Tá. Continuando, então, o item 1, nós terminamos. O item 1 é isso. Calcular essa caderneta. O item 2, calcular os vários y correspondentes aos vários x de forma a projetar a curva do traçado. Então, vejam só. Cada y correspondente x. Vamos fazer isso na caderneta. Na próxima página, aqui, tem uma caderneta que, vejam, senhores, tem aqui as cotas do terreno do nosso traçado, tem as cotas do grade reto, que vocês calcularam outro dia, né? Vocês calcularam essas cotas do grade reto, com base nas declividades, com base na cota da origem, e aí tem assim, valores de y. O que a gente vai começar a fazer aqui? Os senhores vão para mim. Só um momento, de novo. Eu vou fazer o seguinte. Nós vamos aqui, por exemplo, na estaca 30, que é do PIV. E nessa estaca 30, nós vamos contar 6 estacas para trás e 6 estacas para frente. Como assim? Descobrindo a posição do PCV e do PTV. Então, aqui na estaca 24, esse aqui vai ser o meu PTV. Deixa eu escrever, por exemplo, vou escrever aqui. Vai ser o meu PCV. PCV. Então, aqui na estaca 24, vai ser o meu PCV. Quer dizer, aqui que vai começar a curva. E na estaca 36, vai ser o meu PTV. Deixa eu escrever mais para cá, um pouquinho para cá, assim, pessoal, para não misturar com a caderneta de lá. Então, aqui vai ser o meu PTV. Como assim PCV e PTV? Essa região aqui, que é a região da minha curva. Então, é nessa região aqui, que vai aparecer a minha curva. A curva vertical vai estar entre o PCV da estaca 24 e o PTV da estaca 36. E esses valores que a gente chama aqui, valores de Y. Veja só. Então, vamos raciocinar aqui sobre essa questão do Y. No PCV e no PTV, deixa eu desenhar no desenho para vocês verem. No PCV e no PTV, vou dar um zoom aqui nesse desenho. Deixa eu... aqui. No PCV, esse vetor y, essa ordenada y é igual a zero. Por quê? Porque existe a coincidência do grade reto com o grade curvo. Então, no PCV, esse y é igual a zero. Y é o próprio ponto. E no PTV é a mesma coisa. Então, o que os senhores vão fazer para mim aqui na caderneta? Aqui, valores de y. Então, aqui no PCV, esse valor de y corresponde a 0.
E no PTV, aqui também é 0. Então, os valores de y destes pontos PCV e PTV, 0. E qual que é o valor de y no P e V? Menos 3. Como assim menos 3? Aqui, ó, pessoal, ó. Pelo cálculo que a gente fez, a ordenada máxima que a gente calculou aqui para a curva, menos 3. Essa distância aqui, menos 3, quer dizer, a distância entre o P e V e a parte mais alta da curva, menos 3. Então, o que fazer? Aqui, no nosso amigo P e V, nós vamos ter um y igual a menos 3,00. Menos 3,00. Bem, agora vem o seguinte. Mede o y quando eu ando 20 metros. Como assim ando 20 metros? Veja só. Do 480 para o 500, eu ando 20 metros. Da distância 480 para a distância 500, eu ando 20 metros. Beleza? Bem, pergunta. Quando eu ando 20 metros em x, quanto que mede esse y? Ou seja, quando eu ando aqui 20 metros, quanto que mede esse y? Aí eu jogo na fórmula. Que fórmula? É essa fórmula aqui, ó. Y é igual a 4 vezes E vezes x ao quadrado sobre L ao quadrado. Então, eu vou lá no Excel, que a gente estava fazendo. Só um momento. Vou fazer aqui, então, ó. Para x igual a 0, igual a 20, igual a 40, igual a 60, igual a 80, igual a 100, igual a 120. Para x igual a 0, vou botar um x pequeno, minúsculo. Para x igual a 0, o y é igual a 0. Mas para x igual a 20, deixa eu copiar a fórmula para ficar mais fácil de entenderem. Só um momento. Vou copiar essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui, para a gente ficar mais fácil de vocês entenderem. Aqui as fórmulas. Aqui. Então, para x igual a 0, se eu botar 0 aqui, ó, 0 ao quadrado, 0. 0 que multiplica o numerador, 0. Isso dividido por qualquer número é 0. Por isso que para x igual a 0, y igual a 0. Mas e para x igual a 20? Então vai ser igual. Y vai ser igual a 4 vezes E. Ah, onde está o E? Só um momento. Ih, espera aí. Foi em cima aqui, pessoal. Só um pouquinho. É igual a 4 vezes... Aqui, ó. 4 vezes E. O E está aqui. Vezes a distância x ao quadrado. X ao quadrado. Dividido pelo comprimento ao quadrado. Então, comprimento adotado ao quadrado. Então, esse número aí, ó, 0, menos 0, 0. Eu vou aqui, no caso, arredondar para duas casas, tá, pessoal? Vou botar aqui uma rede para arredondar esse resultado para duas casas. Então, menos 0,08. Quer dizer, 8 centímetros. Então, quando eu ando 20 metros, eu desço 8 centímetros. O que eu faço com esse número? Eu venho aqui na caderneta, na minha caderneta, que está... Opa! Ah, aqui. Aqui. Então, daqui até aqui, eu ando 20 metros e desço menos 0,08. É isso. Tá, vou fazer mais um para fixar, então. Vou fazer mais um junto com vocês. Quando eu ando 40 metros, quanto que é o valor de y? A fórmula, vou fazer de novo, ó, é igual... Vou usar a fórmula de cima agora, ó.
y é z vezes x ao quadrado. Então, é igual a z, o z está aqui, é igual a z, pode usar essa fórmula, essa, pessoal, é essa fórmula ou essa. O z vezes a mesma, né? Só assim, uma está sendo calculada em função da outra. Então, z vezes x ao quadrado, vezes 40 ao quadrado. Opa! Vezes 40 ao quadrado. No caso aqui, menos 0,33. Onde eu anoto isso? Anota aqui. Menos 0,33. Bem, agora os senhores vão calcular para mim os demais, quer dizer, para a distância de 40 metros, de 40 não, de 60, de 40 a gente acabou de achar, né? Ó, a gente achou a de 20 e de 40. Vocês vão achar a de 60, a de 80 e a de 100, a de cada estaca. E no caso, a de 120 é menos 3. E aí vai preencher aqui a de 60 metros, 80 metros, 100 metros. Bem, depois que vocês preencherem os valores de y, o que fazer? Eu disse que, vamos observar aqui um raciocínio que a gente combinou aqui atrás. Se daqui até aqui, por exemplo, tem 40 metros, e daqui até aqui, voltando, também tem 40 metros, eu disse que esse y é simétrico a esse y. Então, partindo desse raciocínio, o que eu posso fazer, então? Eu posso dizer o seguinte, que se daqui até aqui, que andaram 40, desce 0,08, eu posso dizer que voltando daqui de 720 para 700, por simetria, isso aqui também é 0,08, aqui embaixo, ó, menos 0,08. E esse daqui é simétrico ao próximo, menos 0,33, menos 0,33. Então, por similaridade, esse resultado que vocês acharem vai ser igual a este. E esse resultado igual a este. E, finalmente, esse resultado igual a esse. Esses valores aqui são as ordenadas. Para que serve é o próximo raciocínio. Bem, então, pessoal, não acabou não, hein? Aqui, então, nós fizemos o item 2 do TP. Então, tá assim o item 2. Calcular os vários valores y correspondente aos x. Calculamos aqui. Ah, mas precisa calcular tudo? Claro que não, porque nós temos a curva nossa vertical só está nesse traçado aqui, nesse pedaço. Bem, e depois, continuando. Calcular, está pequenininho aqui, deixa eu... Só um momento. Deixa eu aumentar aqui. Item 3 do exercício. Calcular as cotas do grade curvo de cada estaca. Então, vamos lá. Pergunta, qual que é a cota deste ponto? Qual a cota desse ponto? Assim, observando aqui, a cota desse ponto vai ser igual a cota deste menos esse pedaço. De novo, qual a cota desse ponto? Qual que é a altura desse ponto? É a altura deste, que eu conheço, menos o y. Vamos fazer mais um. Qual que é a cota deste ponto aqui, da curva? É a cota do PIV menos a ordenada máxima. Então, é justamente isso que a gente vai fazer na caderneta. Vamos à caderneta. Eu tenho aqui na caderneta os seguintes dados da curva. Ó, 500... A cota do grade reto está aqui e os valores de y estão aqui. E aqui as cotas do grade curvo. O que fazer? 525 mais menos 0, no caso aqui, a cota do grade curvo é igual à cota do grade reto. Quer dizer, essa cota aqui vai ser 525,20.
essa é a cota, é a mesma, porque o ponto do grade curva é igual ao do grade reto. Mas, porém, contudo, entretanto, qual a cota da estaca 25? É 526, que é a do grade reto, e desce 8 centímetros. Como assim desce? Ó, é a cota do ponto mais menos o tanto que desce, para chegar nessa cota aqui embaixo. Ah, entendi. Então, seria fazer o seguinte: 526,00 menos 008 vai dar 524,12. É isso mesmo? Não, peraí. 525, fazendo conta errada. 525, 525 e 12,12. Isso mesmo. É, né? 500, fiz errado. 526, pessoal, desculpe. 526, que é essa cota, menos 008, vai dar 525,82. Entenderam? Agora, eu vou fazer aqui, ó. Não preciso fazer isso no Excel, né? Mas vamos lá, ó. 526, o que eu fiz foi assim, ó. A cota do grade reto é 526. A cota do grade curvo é menos 008. Portanto, a cota vai ser igual a 526 mais menos 008, 525,92. 525, ih, caramba, 92. Ufa! Então, 526 mais menos 008, 525,92. Qual a próxima cota aqui do grade curvo? 526,8 menos 003. Deixa eu fazer essa no Excel aqui. 526. 526,8 menos 0,33. Vai ser igual 526,8 mais menos 526,47. 526,47. O que eu faço com esse número? Na caderneta, 526,47. 47. E assim, vejam só, depois que os senhores calcularem aqui todos os y, esses y aqui, basta o que então? Subtrair as cotas do grade curvo, do grade reto, do y para achar as cotas do grade curvo. Então, pega a cota do grade reto, que é dado, menos o y, eu vou ter as cotas do grade curvo. E aí os senhores vão calculando as cotas do grade curvo. Bem, uma coisa interessante, até mostrando aqui nesse desenho. Vai aparecer daqui a pouco aqui a curva. Assim, ó. A curva vai aparecer. Logicamente que para essa curva ela existir, essas alturas de corte que estão aqui, elas têm que cortar um pouquinho mais até chegar na curva. Quer dizer, não vai ter esse bico aqui mais. Vai existir aqui a curva. Então, essas cotas aqui, as alturas de corte, elas vão aumentar um pouquinho. Então, aqui, pessoal, só para ficar certinho a caderneta, vamos voltar na caderneta, o que vai acontecer? Eu tenho aqui as alturas de corte e aterro. Os senhores vão fazer a mesma conta. Pegar a cota do grade curvo, no caso aqui, lógico que onde não tiver a curva, pessoal, esses valores de y aqui é tudo igual a zero, tá? Ó. Todos esses valores aqui não existem. Só existem valores de y na curva. Aonde não tem curva, valores de y é igual a zero. Então, se eu pegar 506 menos 0, 506. Então, a cota do grade curvo é a mesma da cota do grade reto. Na verdade, nesse pedaço aqui, não tem curva, tem reta. Só tem curva
nesse pedacinho. E depois tem um pedaço de reta novamente. Eu quero dizer o seguinte, o corte e aterro desse pedacinho aqui, vai mudar. Quer dizer, o corte aqui vai aumentar. O que vocês vão fazer para mim, então? Vocês vão recalcular dessa região o corte e aterro. Como é que recalcula o corte e aterro? Você vai pegar essa cota do grade curvo, essas cotas do grade curvo, e subtrair das cotas do terreno. Aí você vai ter novos cortes. De novo. Você vai pegar 500, fazer um aqui para vocês, ó. Fazer essa daqui da estaca 25. Você vai pegar 525,92, 525,92 e a cota do terreno 528,05. 528,05. Então, você vai pegar igual a cota do grade curvo menos a cota do terreno. Menos 2,13. O que vocês vão fazer com esse número? Põe aqui, ó. Vai ter aqui, então, aqui, por exemplo, um corte de 2,13. Se vocês virem na caderneta antiga, anterior que vocês entregaram, aqui provavelmente estava com outro número. Agora o corte é um pouquinho maior. Então, esse, pessoal, é o item do TP, é o item 3. Calcular as cotas do grade curvo. Bem, item 4 agora, item 4 e final, para fechar o assunto. Faça o desenho da curva vertical calculada nos itens anteriores. Como fazer esse desenho da curva vertical? Esse desenho vocês vão poder fazer ou no perfil que vocês entregaram outro dia, né, do TP5, ou podem usar esse meu desenho aqui para fazer a curva. Atenção, então, como fazer essa curva. Eu vou pegar aqui, então, essas 3 cotas aqui como exemplo. Que 3 cotas? Eu vou até anotar aqui no meu canto do meu caderno aqui. Vocês anotem aí também, só para usar de referência. Aqui, ó. Na estaca 24, para mim esses números aqui, ó. Na estaca 24, 525,20. Deixa eu anotar aqui então, ó. Tô anotando, ó. Na estaca 24, eu tenho cota 525,20. Na cota 25, deixa eu anotar também aqui, eu tenho cota 525,92. E na cota 20, e na estaca 26, eu tenho cota 526,47. Tudo bem. Eu vou fazer aqui, vou fazer usando o meu perfil que eu tenho usado, que eu tenho feito no CAD. Vocês podem usar o de vocês aí, tá? Deixa eu abrir aqui o AutoCAD. One moment. Um momento, pessoal. Bem, aqui está o perfil do terreno que a gente fez outro dia. Eu vou desenhar aqui de novo o grade que a gente desenhou. É da cota 506 a
ter a cota da estaca 30, 530. 30 com 530. E da cota 530 até a estaca 50 novamente, de cota 506. Então, esse é o grade que vocês me entregaram outro dia, né? Então, esse é o grade onde vai ter que aparecer aqui a curva. O que os senhores vão fazer para mim? Eu vou aqui definir, pessoal, aí no desenho de vocês, eu vou definir a posição do P e V, tá? Ó, aqui, só para a gente... Isso é didático, tá, pessoal? Aqui, na estaca 30, é o tal do P e V. Então, eu vou escrever aqui, só para fixar, que esse daqui é o tal do meu PIV. PIV. E na estaca 24, que é 6 estacas para trás, aqui na estaca 24 é o meu PCV. Então, deixa eu pegar aqui na estaca 24. Aqui. 36, que eu combinei que seriam 6 estacas para trás e 6 estacas para frente. Aqui na estaca 36, é o meu PTV. Então, eu tenho aqui o meu PCV, o meu PTV. O que os senhores vão fazer, então? Neste ponto, aqui, é onde começa a curva. E aqui é onde termina a curva. Deixa eu botar um pontinho aqui. Vou inserir aqui um ponto. Eu vou inserir um ponto aqui. E inserir um ponto no meu PTV. Vou deixar esse ponto um pouco maior, só para vocês verem. Está bem grande. Aqui. Então, aqui é onde vai começar a minha curva, onde vou terminar a minha curva. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro ponto cotado, que eu anotei aqui, da estaca 25. Desculpa, da estaca 24. A estaca 24, que é esta, ela tem cota 425,20. 425,20, quer dizer, já é o próprio ponto. A estaca 25, deixa eu vou ter que numerar minhas estacas também, pessoal, que a minha está de duas em duas. Só um momento. No caso de vocês aí, peguem a régua, né? Provavelmente já tá estaqueado de estaca em estaca. O meu aqui que está de duas em duas estacas. Só um momento, então. Então, a estaca 25 está aqui, de cota 525,92. Ah, tá. 525,92. Quase 526. Então, aqui está o 526, 525,92. Basicamente, aqui, pessoal, ó, vou traçar um pouquinho mais para cima. Então, quase chegando no 526, quer dizer, no 525,92, quase chegando no 526, eu vou inserir mais um ponto. Vou inserir um ponto aqui. Ó. Pego a régua e mede 525,9. Aqui, por exemplo.
por exemplo. E a estaca 26. A estaca 26 tem cota. Vocês anotaram aí? 526,42. Quase 526,5. Então, vamos lá. Aqui está o 526, 526,5. Ó, 525, 527, 526,5. Vocês vão no 526,5 e inserem mais um ponto. 526,5, mais ou menos aqui, ó. Lógico que com a régua, né, pessoal, vocês vão ter muito mais precisão. Ou no CAD aqui, eu posso também medir a distância certinho. 526,5, mais ou menos aqui. E aí os senhores vão desenhando pontos. Vou desenhar aqui no olhômetro, porque vai ficar parecendo assim, quer ver? Ó. Vocês vão desenhando vários pontos, por exemplo, aqui assim, aqui. Estou fazendo já no olhômetro, tá, pessoal? Ó. Vai ficar muito mais preciso que isso de vocês, com certeza. Ó. Os pontos vão começar a aparecer. Ó. E aí, depois que tiver todos os pontos representados, o que os senhores fazem? Pega uma... No caso, pode ser feito com a régua, tá? No caso aqui, eu vou usar uma ferramenta do CAD, um SP-Line. Vou usar um SP-Line e vou unir os pontos, definindo, então, a minha curva. E assim vai aparecer a curva vertical do meu projeto. E aqui nós temos a curva da minha rodovia. Esse é o item 4, que é você colocar as cotas do grade curvo no seu perfil, para aparecer justamente a curva. Então, vamos recapitular para ver se a gente consegue fazer tudo. Vou voltar aqui. Nós aprendemos hoje sobre o projeto da curva vertical. Nós temos aqui o ponto que vai começar a curva, vai terminar a curva, a flecha máxima. Aprendemos a calcular, através de uma sequência da página 28, a calcular os itens do item 1. O item 2 é calcular cada y correspondente a cada x. Fizemos isso para distância 0, 20, 40. 0 já é 0, né? Tem que calcular as demais. Então, o item 2 foi basicamente isso. O item 3 é calcular as cotas do grade curvo. Basta somar a cota do grade reto com os y's. E fazer o desenho com base nas cotas do grade curvo, desenhar e aparecer a curva. Bem, esse é o assunto da aula número 6. Eu espero que os senhores estejam sem dúvidas, né? Mas se tiver dúvidas, estou à disposição. E esse ETP é para entregar sem ser na segunda, na outra segunda. No mais, eu vou encerrar a transmissão e agradeço a participação, quer dizer, quem assistiu a esse vídeo, né? Até mais. Encerrando, então.